Oi! Como tá o coração? Tá igual leitão que mama na terceira teta, nunca aniquila, tá sempre bonito. Eu sou um dos últimos, dos apaixonados, do tipo que ainda faz serenata pra um grande amor. Se o romantismo ficou no passado, posso ser careta, ser antiquado, ser o que for. Eu sou um dos últimos, dos apaixonados, e em cada mil existe um igual a mim. Pode até falar quem quiser que eu sou dobrado, mas quando me entrego numa paixão eu sou mesmo assim. 2h43 3h25 4h17 Meus compadres, eu tô com 97 anos, eu bebo e fumo, só não tô chiqueirando mais. Vamos principiar com a cultura. Vamos principiar com a cultura de hoje. Hoje é dia 13 de julho de 2025, 26, né, compadre? 13 de julho. Meu filho, olha o bambu, vai remer. Vai gemer, viu, compadre? Sangue de Jesus tem poder, que desmoralidade, Hoje hein? é dia 13. Deus é mais. Hoje é dia 13 de julho de 2026, né? Tá certo. A data tá certa. Sangue de Jesus tem poder, que desmoralidade, hein? Dia 13. Deus é mais. Não ache ruim não, viu, compadre? É assim mesmo. É o calendário, né, filho de Deus, o calendário. Eita, nome feio! Eita, nome feio da gota serena, né, compadre? Eita, nome feio! Eita, nome feio, nome do calendário, né, compadre? Eita, nome feio! Eita, nome feio. É assim mesmo. Você tá mentindo pra Tô mentindo o aço. Você tá mentindo! Hoje é dia 13 de julho. Você tá mentindo! Hoje é dia 13 de julho de 2026. Hoje é dia da independência das pessoas, né? Aquele que quiser ficar independente. Hoje é o dia certo. Hoje é o dia da independência, né, compadre? Vai lá, né, compadre Alberto? Deixa pra lá. Vamos adiantar aqui. Toca, gaiteiro! Palito, Oi! como tá o coração? Tá igual leitão que mama na terceira teta, nunca aniquila, tá sempre bonito. Eu sou um dos últimos, dos apaixonados. Negócio de apaixonado, negócio não dá certo não, né, compadre? Bora adiantar aqui, compadre Alberto. Hoje o bambu vai remer, né, compadre Alberto? Hoje vai ter lá a entrada do Mucambo. Eita, a gota serena hoje. Vai ser difícil pra gente subir lá, viu, compadre Alberto? O negócio a gente filmou a miudinho, até a toca da onça, né, compadre? Ô Zé do Boi, gota serena, velho. Filho de J. Miguel, cheguei lá e não aguentou subir, não. Ele, o homem descarqueou do meio do caminho, encontrei ele voltando pra trás, não chegou nem no meado. Tá pensando que lá é assim, né, rapaz? Aí é mentira de Dindinha, meu filho. Dindinha não aguentou subir lá não, viu, de Deus? Daqui a pouquinho a gente vai papocar pra lá. Daqui a pouquinho o bambu vai gemer, né, compadre, velho? Já, o pau vai quebrar direitinho lá. Tá muito bonito lá. Pai sempre está pertinho e é por isso que eu digo: papai aconselha o filho pra lhe tirar do perigo. Papai é eternamente um espelho como gente, além de pai é amigo. Assim seus conselhos eu sigo e suas lições eu aprendo. Papai sempre fez por mim e continua fazendo. Me deu carinho sobrando, que se eu viver lhe pagando, então morro lhe devendo. Se eu tivesse um coração, tivesse ainda ilusão, nem sei
Eu nunca mais vou te esquecer, meu amor. Agora a vida é sem razão, tentei orar, mas só rezei você. Sua ausência mais e mais me vai. Pedi o amor, só declarei saudade. Eu nunca mais vou te esquecer. Eu nunca Ai, vou te esquecer, meu amor. Amor, filho do Cusco meu, Reginaldo Ferreira, Guta Serena, véi. Tá aí vendo a gente lá no Rosário. Ô, Reginaldo, Cardozinho foi embora, né, Reginaldo? Foi trabalhar em Salvador agora. Foi embora. Aí ficou mais ruim, né? Pra mim ficou mais ruim um bocadinho, mas ainda tem Reginaldo lá, tem Zé Pinto, tem os meninos aí, tem compadre, aquele menino lá, compadre, o branquinho feinho, aquele pobrezinho do... esqueci o nome dele agora, meu amigão ré aí, que tá vendo aí, né, compadre? Que todos aí que gostam do Coté Cultura, gostam da gente, tá aí ligado, né, compadre, velho, Reginaldo, compadre, Noélio Moraes tá vendo a gente, Ana Meira, Delídio, se liga, cuida, né, compadre Alberto? Cuida que o bambu vai gemer. Compadre velho, o bambu vai remer. Cardozinho tá trabalhando no caminhãozão, né? Foi fazer uma estreia lá, ver se aguenta, porque velho é velho, né? Não pode ser que não aguente retrocesso. E aqui vai um conselho aqui para vocês que tomam pitucilina. O cardiologista aqui, doutor Tito, vai falar um cadinho aqui pra gente. Bora, Tito, adianta aí, filho, bora. Pois é, meus amigos, aqui é o doutor Tito, o mais conhecido de Coité, uma pessoa excelente. Uma palhinha aqui do nosso Coité Cultura. Doutor Tito, o senhor como doutor, passa aí uma informação para o nosso povo, para quem está sofrendo hoje com a questão da pressão alta e o diabetes. Quais são um dos primeiros... Ele vai dar esses conselhos para você aí, viu, compadre? Se ligue, bota papel e caneta na mão, para vocês anotar aí que o doutor Tito vai falar agora, viu? Ô, compadre Noélio, furungo. Compadre Noélio, até agora não teve convite para mim, né, compadre Noélio? A festa é lá depois de 5 anos. Eu tô sabendo aí que vai acontecer lá sábado, né? Mas eu tô fora do esquema Paraíba. Tá no esquema Paraíba. Então a gente estamos engrenados para outra situação, né, compadre velho? Não houve aí o convite para esse ano lá no Forró da Tia. Mas vai lá, você gosta da área, gosta de um ambiente bom, né? É assim mesmo, faz parte, né? Tem que trocar os artistas para poder melhorar um bocadinho. Cardozinho, tá lá vendo a gente. Cardozinho, tá vendo aí, Reginaldo? Cardozinho tá lá ligado, tá lá no caminhãozão, como diz o negócio aí, né? Rapaz, aí, quem falou aí nele aí, ó, ele foi trabalhar que não dá para ficar sem ganhar o grau, né? Mas o Cardozinho é um artista renomeado, em Barroca da região aí, ele trabalha de boa, né, compadre Regis? É Roberto Carlos da região aí, Cardozinho da Bahia. Meu amigo velho, da Água Serena aí, meu amigo velho, né, compadre? Tomara que ele volte, tomara que ele não fique lá não. Tomara Deus ajude que ele se dê bem, mas ele volte para Barroca, que fica mais perto de eu ver ele, né? Se ele ficar lá, ele der uma saudade aqui e a gente for comer uns camarão, eu vou lá ver ele, lá em Camaçari, aí no Rodanel aí, né, compadre velho? Loura Santana, tá vendo a gente? Bora, doutor Tio Cardoso. Cadê você, tá vendo aí, compadre Mundinho? Vamos ver aqui, compadre velho. O cardiologista, doutor Tito, caba velho danado, uma hora ele vai vir pilhariar mais eu aqui ao vivo, né? Mas eu, né, com o Patel tá vendo aí, o Zé do Boi, Gota Serena, filho de J. Miguel, tá vendo a gente pelo YouTube, né, J. Miguel, de lá, filho de J. Miguel, velho. Zé do Boi, tá aí vendo a gente aí. Boa noite, Patel, bora adiantar aí as coisas, bora Tito, fala aí, Deus conselho pro povo, dê. Pois é, meus amigos, aqui é o doutor Tito, o mais conhecido de Coité, uma pessoa excelente. Uma palhinha aqui do nosso Coité Cultura. Doutor Tito, o senhor como doutor, passa aí uma informação para o nosso povo, para quem está sofrendo hoje com a questão da pressão alta e diabetes. Quais são um dos primeiros preliminares que se faz para evitar um pouco esse sofrimento? Na verdade, hipertensão e diabetes são as doenças mais prevalentes que a gente tem hoje no mundo.
né? Isto. Existem dados que, se você for observar, no Brasil, 30% das pessoas que são hipertensas não sabem que são hipertensas, certo? Uma parte também importante dos pacientes que são diabéticos, eles também não sabem que são diabéticos. Então, a grande forma de você evitar essas doenças é, sem dúvida, atividade física, perda de peso, uma boa alimentação, certo? Com menos gordura, com menos carboidrato, com mais fruta, né, com mais legumes e uma vida saudável, tá? Cuidado com o sal, né? Existem pessoas que são reativas ao sal, outras pessoas que não são reativas ao sal, mas nós sabemos que, no geral, Significa reativa, doutor Tito? reativas ao sal são aquelas pessoas que ingerem mais sal e têm uma elevação da pressão arterial, né, da tensão arterial. E isso acaba que, no geral, a maioria da população, quando ingere maior teor de sal, certo, eles têm mais hipertensão. Existe até um estudo que é interessante, que foi feito numa tribo chamada tribo Yanomami, que é uma tribo que eles não consomem sal, quase que não consomem sal. Tá? O teor de sódio deles é muito baixo, culturalmente, na alimentação deles eles não consomem sal. E lá a taxa de hipertensão é quase zero. Então isso mostra que hábitos de vida e hábitos alimentares são as melhores formas de evitar hipertensão e diabetes. E caso tenha elevação dos níveis tensionais ou em exames, né, de rotineiros, né, tem elevações da glicemia, procure um médico, né, nos procure para que nós tratemos essas patologias que, apesar de serem evitáveis, matam muitas pessoas. Doutor Tito, para tirar dúvida, uma situação, é verdade que o sal rosa ele é menos prejudicial, e onde é que o álcool e o fumo também interferem nisso aí? Veja bem, o sal rosa ele é menos prejudicial no sentido de que ele tem mais potássio e mais cálcio, tem menos sódio. Certo? Mas é sal do mesmo jeito. Então muitas pessoas compram o sal rosa, colocam na comida em grande quantidade e vai ter uma elevação dos níveis tensionais. Isso é importante saber. Quanto ao álcool e o fumo, também são fatores de risco também para a hipertensão. Principalmente o álcool nesse sentido, né? O álcool é realmente um fator de risco importante, inclusive tem sido aventado em novos estudos científicos a relação do álcool com doenças, com neoplasias, com câncer do trato gastrointestinal, câncer gástrico, câncer de pâncreas e adenocarcinoma colônico, ou seja, câncer de intestino. Então, muito cuidado, tem pessoas que falam que o álcool é mais carcinogênico, ou seja, causa mais câncer do que muitas outras substâncias que sabidamente causavam câncer. Né? Então, vamos ter muito cuidado com essa questão. E a libação alcoólica, principalmente aquele alto teor de álcool, certo? Os destilados, eles causam um pico hipertensivo e, a longo prazo, uma hipertensão crônica. Obrigado, doutor. Eu agradeço aí o Corteco Júnior. Pessoal, compadre Robert Newton Cunha, tá lá em Juazeiro da Bahia, vendo a gente, e da Bahia Juazeiro, Zacarias Gota Serena, velho, tá lá em Campo Formoso, vindo embora, vem embora Zacarias, tu sossega, Zacarias, o facho, como é que sossega, né, Zacarias? Se tem uns coscobeuzinhos para poder dar comida, né, Zacarias, velho, na base do volante do caminhão, velho. Leosmar, filho do coscobeu, tá vendo a gente aí, compadre Mundinho do Lamba Rocha, tá vendo a gente aí, Reginaldo Ferreira aí no Rosário, vendo a gente, obrigado pela audiência, Loura Santana aqui na sede do município, aqui na rua Duque de Caxias, civilizadamente, compadre Noélio Moraes, aí em Retiro, Holândia, na Jiboia, Cardozinho tá lá vendo a gente, lá no Salvador da Bahia, né, Cardozinho? Foi embora, foi pra cá. Mundinho, Cardozinho foi embora. Foi para Salvador, olha, Almeida tá por cá, Delídio, daí vem a gente, compadre Alberto, compadre Gesso Protéstico chegou, compadre Gesso, compadre Mundinho conhece, compadre Mundinho conhece, é o homem que bota a gente para rir, quem tiver feio, tiver precisando melhorar a dentadura, compadre, velho, vocês que tá aí sorrindo, botando a mão na frente para o pessoal não ver a buracaria da vida, porque a gente que passa de 35, chega aos 40 anos, não é fácil. Nós foi de um tempo, nossa geração,
Aí foi do tempo que não foi cuidou da dentadura, não teve um acompanhamento. Essa é a orientação de dentista, de protéticos e pessoal que está aí, que trabalha na parte bucal, que é uma parte importante. Quero dizer para vocês que depois que eu comecei a cuidar dos meus dentes, né, compadre Gerson, melhorei meu sorriso, meu astral, mastigo melhor, como um coquinho, uma rapadura, um cuscuzinho, uma carninha assada, né, uma pipoquinha, o que vier nós tora, porque hoje tem sofisticação, né, tem produtos hoje de top de linha, e com o compadre Gerson que se qualificou lá com sua mãe, dentista em São Paulo, e os Cambá 4, e aí, para nossa sorte, veio para cá, até 40 anos e 60 meses, que ele está aqui mais a gente, né, compadre, velho? Vamos sorrir, né, compadre? Vamos sorrir, procure o Pai Gerson, Coscobeu, que você negocia com você, ele vai sair sorrindo, satisfeito, né? E ele, além disso, é um profissional que a hora que você precisar de Pai Gerson, ele lhe atende, né, Mundinho? A gente sabe disso, nós somos uns amigos e, além disso, somos clientes e nós agradecemos por ter essa amizade com o Pai Gerson, que ele atende todos nós da melhor forma possível e faz o melhor pra gente, né? A gente era feio, fiquei mais bonito um pouquinho, né? Boa noite, indo bucho grande. O que acaba com a gente é o bucho grande, né, compadre Gerson? Compadre Gerson, boa noite, Ninho. Tô em Juazeiro da Bahia. Rapaz, deixa de conversa, não é possível que o compadre Gerson tá em Juazeiro da Bahia. Na Bahia, será, rapaz? Tá lá. Você tá mentindo, que eu Quem sei. tá dizendo é ele. Você tá mentindo. Quem tá dizendo é ele, viu? Você tá mentindo. Já que ele tá lá, eu vou aproveitar e mandar uma breguinha aqui pra ele, pra nosso povo, pra quando terminar esse comercial aqui, a gente ir pra Serra do Bucambo, ver lá o coisa como tá bonito lá, né? Jó Lima chegou por cá, melhor médico, né, Jó? Compadre Patito, velho, rapaz. Você tá falando de com Patito, né, pai? Com Patito. Ele é um médico que eu tenho experiência própria, que eu estava com o irmão hospitalizado com mais de uma semana, sem a pressão sem baixar, e medicado, os médicos vai dar uma futucada, tira, bota para colar, tira, vem para cá, né? E aí eu, por sorte, entrando lá no hospital, encontrei com o Patito lá no hospital, né? No corredor atendendo algumas pessoas. Quando ele me viu, teve essa abundância comigo, eu falei da situação, ele foi até onde estava meu irmão lá. Rapaz, ele passou mais ou menos uns 20 minutos medindo a pressão e conversando com o Nel, e mediu o coração, a ponta do dedo, as orelhas, abriu os olhos, botou a língua para fora, olhou para o relógio, olhou para o dedo do pé, olhou para o pinto de Nel, olhou para tudo, mediu e puxou para aqui, para lá. Quando ele chegou lá, a pressão dele estava em 16 por 10. Está num quadro muito elevado. Depois desses 20 minutos, quando ele olhou os exames, disse: fique tranquilo, você está com estresse assim, provavelmente amanhã você vai estar marcada a consulta, o seu médico vai mudar um desses medicamentos e você vai fique tranquilo, está tudo ok aqui, seu batimento cardíaco, está tudo beleza. Quando o Tito saiu de lá, rapaz, o meu irmão já ficou praticamente são, já sentou na cama, ficou sorrindo, e justamente isso, além do profissional que ele né, compadre Gerson? É a forma que o médico conversou com o paciente. Se os médicos pudessem ter esse papo de conversar com os pacientes, um pouquinho, pelo menos 2 minutos, porque os médicos de hoje é assim, chega lá, abre o olho, bota a língua para fora, bota a mão aqui em cima, bate assim do seu peito e sai. Não lhe diz serena de nada, não fala nada, né? As enfermeiras que entram com aqueles papéis, assina, desassina, olha pro soro, fecha os olhos, sai, e você não sabe de nada. Principalmente a gente que depende do poder público, né? A gente que depende do SUSânio, né, compadre? Com o Patito é porque ele é uma pessoa assim, não é porque ele é médico, só porque ele é médico. Ele se qualificou, estudou, é um cardiologista, mas é a pessoa que é assim, educado, que tem bom senso, que pensa nos outros. E por isso vai, né, compadre Gerson? Já que você não está em Coité, mas o compadre Gerson está lá no pescando, né, compadre Gerson? Bora adiantar aqui, Viridinho, bora! Quando você foi embora, eu disse pra você: esse cara
cara só vai te fazer sofrer. Deixe de bobagem, escute o que eu digo, O amor que eu te dei, ele não vai te dar. Aposto que um dia você vai voltar e vai pedir arrego pra ficar comigo. Na hora que quebrar a cara vai me dar razão e descobrir que ele é só ilusão, porque nem faz amor como você queria. Aí você vai ver que dorme com um cara errado e te deixa na mão depois de ter transado. Aí nem realiza suas fantasias. E quando rola na cama cheia de vontade, então me chama que eu mato a saudade e te dou amor que ele não te deu. E quando me amar de novo você vai lembrar, e quando me deixou te pedir pra ficar, porque quem satisfaz sempre você sou eu. Quebrar a cara vai me dar razão e descobrir que ele é só ilusão, porque nem faz amor como você queria. Aí você vai ver que dorme com um cara errado e te deixa na mão depois de ter transado. Aí nem realiza suas fantasias. E quando rola na cama cheia de vontade, então me chama que eu mato a saudade e te dou amor que ele não te deu. E quando me amar de novo você vai lembrar, e quando me deixou te pedir pra ficar, porque quem satisfaz sempre você sou eu. Compadre Jara, apaixonado, filho do Coisa Comigo. Compadre Jara, ela é lá, filho de Deus, lá de Sagadalha, né, compadre? De Sagadalha. E ele tá lá no Goiás, há muito tempo, lá no Goiás. Foi embora, né, compadre? Foi ele embora lá pro Goiás e é um bregueiro danado aí, tá fazendo sucesso, cantando lá suas coisinhas, né, compadre, velho? Cadê, compadre Rui? O que foi, Rui? Não. Rui foi pra obra essa segunda-feira. Presta atenção, que o negócio tá ficando ruim. Diz que aqui na Bahia a gente não tem sacudimento de terra e o negócio tá ficando esquisito, né? Os caras tá trabalhando, mas as coisas tá desassossegadas. Não. É, tem alguns negócios aí. Jesus e Maria Jesus. Vixe, nossa. Não sorri não, filho da gota. Então, tenha mais paciência. Você tá na obra. Tenha mais paciência. Segura esse furunco, sim. Bota um lajeiro aí dentro. Não, ninguém aguenta não, pô. Ninguém aguenta não. Se você quebrar 1000 baldes, você paga outro. Esse outro furunco lavando roupa e jogando água no riacho. Olha. Tu cheirou um fandango de um bode cego, filha. É pra isso. Não ri não, africaninho. Perdeu. Eita, galo velho aprumado. Nós tá lá. Então ele disse que você não ia dar certo, né, Zacarias?
É, Zacarias. Sim. Ave Maria, rapaz. Rapaz, que mulher violenta é essa? Olha pra isso. É o cão da peste. Diga. Você tá maluca, Raquel? Quem é Raquel? Quem peste sabe quem é Raquel. Não é o seu, eu coloquei uma capinha nova pra você. Que tá pra dar desgraça. Então tá bom, desculpa. Desculpa o quê, filha da fofocaria? Desculpa. É, tá vendo aí? Não se arrumou Larga essa peça que ela vai tirar um facão, eu tinha lhe matado. Se é um facão, eu tinha lhe matado. Mas você fica com coisa, tem medo da Maria da Penha. Não existe Zé do Penha para ajudar as pessoas. Não existe não, só existe Maria da Penha. Né, Malura? Era para ter Zé do Penha também, para defender o pobre do homem. Se é o homem que dá uma batida dessa aí numa mulher, dá uma lapada dessa aí, a Polícia Federal tava na porta prendendo o pobre do rapaz, né? Quem sabe quem desgraça é Raquel, pai. E o telefone é dela, né, vovô? Uma perseguição dessa, rapaz. Seu vagabundo, eu quero... Ladrão sem vergonha, velho safado. Onde é que é a rádio que você tá? Onde é a rádio? Sim. Eu quero saber, você quer saber a rádio que você tá? E agora foi pego roubando o microfone. Pobrezinho, coitado. Cabra safado. Tome vergonha na sua cara, velho sem vergonha. Você não tem vergonha não de beber no poço que Olha, rapaz, respeita o velho. tomaram o microfone, seu velho safado. Seu filho de uma puta. Filho da puta é você, seu filho do cabrão. Olha a rapariga da conversa. Coisa bonita. Respeita a polícia, pelo menos um cadinho. Eita, vamos adiantar. Eu tô esperando aqui, rapaz, o menino lá que tá ligado aí na matéria, que ele quer retransmitir. Quando ele me dá aqui o sinal verde aqui, não vai ter mais 3 minutos só. Né? Que ele vai dar um sinal lá que ele quer pegar aí todas essa vinheta aí, né, compadre, velho? É a vinheta lá da Serra do Mucambo, tá bonita demais, tá o milho da pipoca. O milho da pipoca, né? Vocês que não vai poder ir lá, não tem como ir, né, gente? Não é fácil, as pessoas tudo ocupado. E aí a gente, ontem foi o dia todo, rapaz, pisando lá dentro e vindo fazer essa matéria aqui, porque não é fácil, viu, gente? Não tem sido fácil para mim estar com essa força de vontade, poder registrar isso para as pessoas que gostam da cultura da nossa região, né? Ver essa situação, porque a gente sabe que é difícil, né? É muito difícil, o acesso ali não é para qualquer um. Precisa ter a força de vontade e bem cedo, porque lá escurece cedo. Lá escurece cedo, eu estou dizendo a verdade que não estou mentindo não, né, compadre velho? Lá escurece cedo e o bambu vai gemer. Mas vocês vão ver que coisa interessante. A gente conseguiu chegar lá onde a gente bem queria, né, compadre velho? A gente queria chegar e a gente encontrou diversas pessoas lá. E dessa vez eu não me perdi não, porque da outra vez eu me perdi e o negócio foi triste. Muito triste, né, compadre? Estou esperando aqui o sinal verde para nós arrochar o nó, né, gente? Arrochar o nó. Ei, meu Coité bonito, olha, rapaz. Bem cedo, estava nevando no Coité, e a gente queria ir lá no ponto de Coité, onde Coité nasceu. As pessoas não conhecem onde Coité nasceu, e eu saí daqui bem cedo, numa semana atrasada aí, chovendo, e fica bonito o nosso lugar, né, pessoal? Fica bonito nossa cidade, chovendo, e a gente vai seguindo devagarzinho, né, Zé João? E acho isso, mas tem essa matéria, já tem 2 semanas, tem 1 semana e 60 dias que eu fiz aí, né? Ficou muda, eu não tive como botar, tava molhando tudo, eu tava com a moto, com guarda-chuva, com a câmera e filmando. Como é que dá certo, né, compadre Américo? Né, Zé João? Não tem como eu falar nada, eu não sabia se eu respirava, se eu olhava para o lado, eu estava aí com guarda-chuva, né? A câmera filmando na frente, pilotando a moto com a mão só. E como é que eu faço para eu falar? Não deu para falar nada, né? Aí eu resolvi falar aqui ao vivo. Aí estamos chegando aí no Centro Cultural, tá ali coisa. Estou seguindo aí um menino que vai me guiando aí, ó. E eu descobri onde é o ponto que nasceu Coité. Ninguém sabe nesse Coscobeu, ninguém sabe onde nasceu Conceição do Coité. Em 1914, sei lá, uma data dessas aí, né, pai? Até aqui tá calor também, danado, né, compadre? Aqui também tá, Zé João. Fique na sua,
que é assim mesmo, né? A gente foi lutando, e até chegar lá no ponto, né, compadre velho, onde nasceu Conceição do Coité na Bahia. Lá tem um cruzeiro, né? Um ponto onde passavam os carreiros, né, com os burros carregados de abacaxi, não, coco, açúcar, rapadura e farinha, né? Deixava um ponto aqui e descia para Jacobina. O pessoal velho aí sofreu, viu, mais velho? Aí, ó, o período do pessoal fazendo lambança aí, a gente não quer mostrar, a gente quer mostrar o que é bom, e vai nós descambando pro ponto. Aí, ó, estamos chegando no ponto, ninguém sabe. E a gente, eu também não sabia, né? Fiquei sabendo porque a moradora lá, que foi o pai dela quem doou o terreno para botar o cruzeiro, coisa e tal, né? De mil e um pouquinho lá, né? Aí nós adquirimos fotos de quando Coité estava acima. A prefeitura de Coité era aí, nessa rua aí, né? Aí na Fonte Luminosa, né? Essas fotos aí, né, Zé Abílio? E aí a gente vai descendo aí o centro cultural, não, o esporte, ginásio de esporte, mostrar onde nasceu Conceição de Coité da Bahia. Rapaz, ninguém acredita, né? Ninguém acredita onde nasceu a cidade, depois de... Também já tem muitos anos, né? Coité tem 93 anos de emancipada. Você imagine quantos anos ela passou antes de ser cidade. 30, 40 anos, vai saber, né? Então aqui, Coité nasceu aqui, ó. Ó o cruzeiro, chegando no cruzeiro aqui. Vou mostrar para vocês o verdadeiro olho d'água. É o ponto, esse cruzeiro aí, onde foi aí, ó. Aí era a fazenda Olho d'Água. E quem doou esse terreno aí para fazer essa possessão na época, né, compadre? O pai de comadre Maria, o sogra de Juninho, da Fabilu. Então aí, o pai dela, agora me esqueci o nome dele, que era o pai seu Alipo do trator, né, da família dele, essa aí, onde eles doaram aí esse terreno solto, onde o padre da época fez a missa e consagrou esse lugar aí, que foi onde nasceu Conceição do Coité, né, aí no Olho d'Água. Então é história verídica que está aí frisada, né, aí. Só que, né, tá tudo diferente, não vai comparar. Hoje está tudo em casa, aí tudo isso aí era roça, era fazenda, tinha só o corredor que chegava lá na igreja da Matriz, né, que era tudo chão, tudo terra, não tinha pavimentação de nada, né, e nessa encruz aí eu vou seguir um pouquinho aqui para eu mostrar da onde vinha as cargas dos animais para passar aí por Coité. Aí nesse contorno aí eles no cruzeiro eles entregavam as cargas de açúcar, de rapadura e coco e ia até Jacobina. Aí não existia isso aí era mato, não, essa pista aí é de 1974, lembro-me, 75, quando isso aí foi aberta, essa travessia de Valente aí, para sair lá no entroncamento para Serrinha. Nós não tínhamos esse cruzamento aí, né? Aí tudo era roça e tinha que estar por dentro da cidade, né? E aí houve essa pavimentação aí, né, compadre velho? Aí, justamente isso, a entrada era essa aqui, ó. Vinha diretamente lá do Olho d'Água. Quem vem de Boa Vista, essa era a única estrada que tinha, que entroncava em Coité. Tinha que vir por a Lajinha, aí chegava nessa estrada aqui, né? E aqui eles entregariam a carga e aí seguiria para Jacobina, né? E aí Coité, hoje está tudo diferente. A gente fez um resumo do que contaram para a gente, né? E aí o padre na época botou esse cruzeiro aí, porque aí era o Olho d'Água, aí era um lugar que eles acampavam, porque o Olho d'Água aí tinha água potável, os animais bebiam, descansavam os animais aí, dentro dessa fazenda aí, do pessoal do seu Alipo e também do pessoal aí de Nel de Eurico, né? Você sabe muito bem que era o pai dele aí, de Eurico, velho. Muito bem, então Coité nasceu aí no Olho d'Água, né, compadre velho? Coité nasceu aí no Olho d'Água, e a gente resistiu esse momento e descambou. Conseguimos algumas fotos aí de 1938, 1940, aí, ó, o desfile de 7 de setembro, né, compadre Gilvan Santos aí, olá, amigão, né? É nós por aqui, em Juazeiro da Bahia, Gilvan, velho, tá lá vendo a gente. Então aí, ó, nós conseguimos lá no museu, né, confirmamos algumas coisas aí da data aí é 1970, 1974, tem muita coisa aí já é antes ainda, não é antes de 70, então a gente conseguiu alguma coisa histórica, ficou da gente bater um papo com o historiador, ele não estava no momento, ele contar mais coisas pra gente,
mas conseguimos essas fotos, né? Pelo menos tem essas fotos aí. Né, compadre? Josicléia Carneiro tá vendo a gente aí, boa noite, né? Moro aqui em Camaçari, sou de Conceição do Coité, terra boa, né, comadre? Você agora, comadre, vai ver uma coisa boa, viu? A gente vai agora para Serra do Mucambo, mostrar lá, que hoje lá a Serra do Mucambo, além de ser uma área de preservação, também agora geograficamente é dentro da lei, né? Já é um lugar de turismo, né? Já pertence ao turismo de Conceição do Coité. Pois é, a gente aí o mercado estava em construção, o mercado, olha lá, ó, vocês estão vendo lá pela foto, mostra, né, compadre Ivan, em construção do mercado, então isso é antigo demais, né, compadre, essas fotos, então a gente só historiando essas coisas aí, Coité aí, ó, sem praça, sem, aí é onde é aí essa foto, aí é onde é hoje a Praça Luminosa, viu, gente? Não tinha praça, as casinhas ali daquela época, e a Fonte Luminosa, né, que hoje está nessa belezura. Vocês estão vendo aí a Feira Livre de Coité, que era lá embaixo, de frente à Rádio Cinzal, por aí, era onde era a Feira Livre de Coité naquela época, né? E tem essas fotos para relembrar. Aí vocês estão vendo aí um jeguinho, um jumentinho, no 7 de setembro aí. Muita coisa boa a gente registrou aí, mas é uma pena que nós não temos vídeo, né? Temos só essas fotos aí. Olha lá, vocês estão vendo aí, ó, a saída que sai lá para Retiro Holândia, tá vendo lá em cima, não tem pavimentação, não tem nada, e aqui, ó, aqui onde está esse pé de árvore aí também a Fonte Luminosa, a principal praça de Coité naquelas épocas. Né, compadre Alcim Miranda tá por cá, tá vendo a gente, então a gente registrou aí, né, realmente aqui, cadê o cruzeiro aqui, ó, onde nasceu Coité da Bahia, né, compadre, no antigo Olho d'Água aqui, então, justamente isso, vocês estão vendo aí, pessoal, é um resumo, a gente vai futucar aqui a antiga prefeitura, né? Primeira prefeitura de Coité. Aí nessa época eu ainda me lembro que eu fiz minha identidade aí, né? Em 1984, ainda existia ela aí, mas ela foi feita aí há muitos anos anterior aí, que é hoje onde é a Fonte Luminosa também. Também tá dito, tá dado, né, compadre velho? Muito bem! Eita, bate-papo aí, ó, a esquina aí, ó. A esquina ali a esquina ali da onde é, ali de Jorge, de Rogério, tá vendo? Onde tem aquelas farmácias ali, do outro lado da farmácia, do outro lado. É onde é aí, ó, aquele lugar bonito, ali no centro da cidade, é o que era aí antigamente, é isso? Faz parte, né? A vida tem essas criatividades, vai modificando tudo, e é desse jeito aí. Nós estávamos no museu, né? Se você quiser ver essas coisas boas, vou lá. Aqui o antigo, alguém, compare, Matheus Velho conhece aqui, né, compadre, aí, ó, o antigo abrigo, que era no centro ali do ponto de táxi, né, compadre velho, aí o abrigo velho aí, ó. Eu ainda alcancei aí, né, na minha criança, ainda alcancei isso aí, e foi tirado aí pro Hamilton Rios, né, e fez aí a Praça dos Táxis, o antigo abrigo, né, compadre Alberto? Muita gente ainda lembra do antigo abrigo aí, de Conceição do Coité. Quem tinha uma bicicleta naquele tempo era um homem bem sucedido, né, rapaz? Bar e sorveteria, eita, gota serena. Olha como tá isso de bicicleta aí, cadê, pessoal? Olha para isso que é bicicleta, olha. Olha que fanfarra de bicicleta, olha isso aí, né? Aí, todo mundo tirando onda, tirando foto, porque era o que se tinha, né? Feliz aquele que tinha uma Monark dessa aí, né, compadre Jéssica? Muito bem, tá dito, tá dado o recado, né, compadre velho? Alcim Miranda tá por cá, vendo a gente. Cadê aqui, compadre Josicléia Carneiro, tá lá em Camaçari, mas é filha de Coité. Geovan Santos, tá lá em Juazeiro da Bahia, vendo a gente, né, compadre velho? Compadre José de Albino, velho, tá aí em São Paulo, vendo a gente. Zé de Albino, Zé João tá na Teofilano, compadre Alberto. Bora adiantar agora, pessoal, já. Marineuza Santana, com Mari Jéssica. Bora papocar, vamos papocar lá agora, para nós ver a belezura lá da Serra do Mucambo, que nós não estamos perdendo nada. Vocês agora vão se surpreender com muita coisa bacana lá que a gente conseguiu, já depois daquela, né, última petição que nós temos lá. Tem uns 4 meses ou 5, né, Toninho Sam, filho do Cusco meu. Tu não disse que ia assistir? Então manda um joinha aí, já recebeu a notificação sua, né, que maneira? Bora adiantar aí, mamãe tá lá vendo a gente no YouTube, com o Anel, né, com o padre Bicho Mimar tá vendo a gente aqui, Roberto Moraes, com o padre Zé do Boi, filho de J. Miguel tá lá vendo a gente também aqui, nas mediações do Bola Show, né, ouvindo pelo YouTube. Bora ver, bora adiantar, bora! Eu tivesse o coração que
você. Coragem pra recomeçar. No amor. Pois é, meus amigos que assistem o Coité Cultura, estamos aqui mais uma vez na Serra do Mucambo, acompanhando aqui essa modificação que está sendo feita aqui pela Prefeitura, pelo Prefeito Marcelo, sobre a Serra do Mucambo. E por projeto de lei está enquadrado agora como mais um local de Coité, uma região que está dentro da área de preservação, mas ao mesmo tempo a área de turismo. Já existe um projeto de lei aprovado na Câmara dos Vereadores, e aqui já vai fazer parte também do sistema de turismo de Coité aqui. Já é um privilégio muito grande, vocês estão vendo aí no fundo, toda essa modificação que está sendo feita. E a gente, a partir de agora, a gente vamos entrar aqui dentro da serra, onde já está sendo feito algumas modificações, alguns benefícios com relação ao turismo. E Marcelo pretende deixar isso aqui uma área de lazer muito importante, como tem aqui também, tem um projeto lá para o açude de Tarandi. Então a gente vem acompanhando, tem uns 3 ou 4 meses que eu estive aqui, quando começou os trabalhos lá na escada, subindo na serra, e a gente vamos tentar achar algum ponto, alguma novidade daqueles 3 meses para o dia de hoje. Muito bem? Se vocês quiserem assistir, dê um joinha aí, se vocês não quiserem, não desligue não. Fique ligado com a gente, porque é importante você estar aí vendo a gente. Mesmo um cinegrafista, um repórter matuto, mas é bom você saber das coisas, tá bom? Muito bem? Pois é, pessoal, já tem aqui bastante curiosos aqui, que realmente vêm. Vou mostrar aqui na chegada da serra. De frente à serra já tem essa movimentação das pessoas aqui e esse aqui vai ser a área de estacionamento. Segundo o projeto, me parece que aqui vai ter, possa ser que realmente venha acontecer isso aqui, uma cantina, um quiosque, alguma coisa dessa natureza. Aqui está sendo feito esse quadro de estacionamento, já tem bastante veículo aqui. E a gente vamos, seguir lá agora, viu? Mostrar um espaço muito grande. Mandar um alô aqui rapidinho para o compadre Jorge Watts, está aí também no Juazeiro da Bahia, compadre Jorge, é isso mesmo. Tá isso que eu estou entendendo aqui, boa sorte aí, fique ligado. A serra está aí de frente aí, ó. Muito bem, vamos seguir, e a gente agora vai lá para onde começou as obras, há uns 5 meses atrás, a escada lá para subir para dentro do mirante, que nós já tivemos aqui. Então a gente, Coité Cultura, tem sempre procurado essas informações e mostrar para o nosso povo. Beleza? Vamos chegando, viu, gente? Daqui lá para o mirante dá 1 quilômetro, que a gente já vai entrar dentro daqui da área de preservação. Vocês podem ver aí, já está servindo de estacionamento. Mas tem uma área de lazer, gente, que as pessoas vão ter uma opção, os feriados, os domingos. Então a gente vem fazendo essa cobertura há muito tempo. É isso aí, gente. Deixa eu seguir mostrando para vocês aqui. Bom, aqui é a entrada original, como se diz o velho do ferro velho. Tá vendo? Aqui é a entrada da preservação aqui, essa aqui. Não se mexe nada aqui. Tá as placas de indicação aqui. O que se pode fazer, o que não se pode fazer. Vou entrar aqui, ó. O passadiço famoso. Vamos seguir, pessoal. Vamos seguindo. Vai sair da televisão aí, compadre. Pois é, pessoal, ó, aqui, ó, o outro portão para saída de dentro para a entrada, dentro da preservação aqui dentro do estacionamento. E a gente vamos seguindo aqui, viu, gente? Muito grande a área de estacionamento. Já valeu a pena eu ter vindo aqui, porque já essa novidade realmente se concretiza. Tá se concretizando aqui os trabalhos da prefeitura, Essa aí. Volto a dizer a vocês, aqui vai ser uma área de turismo, mas dentro da preservação, viu? Aqui daqui por diante agora não aceita mais zoada de carro, não pode entrar veículo aqui dentro, não pode usar som, enfim, existem as normas aí, beleza? Vamos seguindo e mostrando para vocês aqui do Coité Cultura. Pois é, pessoal, estamos seguindo aqui em frente. Hoje é um domingo, pessoal? O programa é amanhã à noite, a gente precisa de ter essa matéria para estar amanhã preparado para isso. Encontramos ali famílias que já curtiram aqui o domingo. Aí vieram dar uma olhada e a gente vamos chegar lá, no ponto que a gente esteja esperando que esteja mais alguma novidade depois do dia que tivemos por aqui. A gente
percebe que já dá uma certa segurança as famílias virem para aqui, porque já tem uma área de estacionamento ali, né? Já se pode estacionar. E isso vai dando prioridade, as pessoas vai tendo uma opção de vir aqui. Você vem aqui 10 vezes, você vai à vontade de voltar, sempre tem, por conta é uma área grande, que você tem sempre a opção de subir e descer. Se eu mostrar para vocês aqui, é uma placa de informações aqui, ó. Proibido o uso de bebidas, tá vendo? E vocês aí que entram aqui, que vêm para aqui, tem que ter essa preservação aqui, senão o bicho pega. Vamos seguindo que a gente quer mostrar para o nosso povo. A gente está sempre nos acompanhando, nós estamos aqui desde o início das obras aqui, tem uns 5 meses que a gente vem acompanhando aqui. Vamos tentar lá mostrar para vocês. Para vocês verem que nós já estamos aqui praticamente dentro da entrada da serra. Mas existem essas regras que tem que seguir. Bom dia, gente. Já estamos encontrando aqui os visitantes que estão vindo também, já estão indo embora. E é isso aí. A gente já estamos aqui numa área da preservação que não é muito perto lá para a entrada da serra. Então, pessoal, você aqui dá para a gente na entrada aqui do mirante. Rapaz, eu estou presenciando coisa aqui que estou ficando triste. Olha para isso aqui, ó. Acabaram de quebrar uma placa aqui, ó. Já tem outra arrancada ali, ó. Acabaram de quebrar uma placa aqui, é para isso aí. Tem necessidade da pessoa fazer isso? Para que a pessoa faz uma destruição dessa aqui, ó? Aí, ó. Quebrar a placa, porque fala que é proibido, ó. Na certa o cara que bebe, que pega e faz um trabalho desse, para que isso quebrado? Segundo a placa violada que a gente já encontrou, não há necessidade da pessoa vir aqui fazer um trabalho desse. O município está tentando organizar uma área de lazer e as pessoas fazem isso. É isso aí, gente, a vida é essa aí. O povo fala dos governantes e é pior. São piores porque, para que essas placas quebradas, né? Segundo a placa que a gente encontrou hoje aqui já quebrada, sem necessidade nenhuma de fazer isso. Que incômodo traz uma placa de orientação, o sujeito vai e quebra a placa. Provavelmente é pessoas que não têm um pensamento positivo. No mundo tem muita gente assim, beleza? Vamos seguindo. No caso de uma placa dessa que existe dentro do roteiro, orientando determinações que não podem. Essa aqui já é proibida acender fogueiras, para evitar incêndio. E aí, com certeza que tem, ó, a marca da prefeitura, porque é a prefeitura quem está fazendo isso aqui. Porque foi aprovado o projeto de lei e que passa a ser uma área de turismo. E aí, cabe à prefeitura fazer aqui o mapeamento e cuidar disso aqui, né? Mapear, botar as placas, cuidar. Mas tem pessoas que chegam e quebram as placas. É terrível isso aí, né? Estamos perto da entrada aqui, viu? Da entrada do mirante. Outra placa indicativa aqui. Proibido, tá vendo aí, gente? Caixa de som. Justamente isso, não pode. A lei determina essas regras. É assim, vamos chegando e vamos seguindo. Estamos chegando aqui em um ponto já curioso, né? Que era essa nossas ideias. Quando nós estivemos aqui na última expedição, a gente não tinha encontrado ainda esses pontos lá de estacionamento. E aqui uma entrada do mirante aqui, ó. Beleza? Então tá se concretizando aqui a organização direitinho. Aqui é a entrada do mirante, que você vai para as Barrigudas e também lá pro Toca da Onça, enfim. Falar da Toca da Onça, ela tá sendo proibida de qualquer um entrar lá, né? Porque aqui é dividido em 4 partes e a parte da Toca da Onça lá, de um fazendeiro, não tá aceitando ninguém entrar. Então a prefeitura tá tentando negociar com o proprietário para ver se a prefeitura consegue comprar essa área para liberar para as pessoas virem, que é um ponto muito visitado. Aqui, vocês estão vendo aí, ó, na minha última expedição, aqui tinha um motor de sisal. Aqui tá o material que está sendo distribuído, todo o mapeamento aqui, gente, ó. Aí, ó, tá vendo aí? Todo o material aqui que o pessoal que trabalha e para poder sair distribuindo, aqui é trabalho há muito tempo. Isso aqui é uma antiga placa, essa placa aqui já perdeu o seu colorido, não dá para ver mais o que é. Então é isso aí. Aqui, dentro da preservação, já deixaram aqui uma casinha para um priquitinho, um canário, esse passarinho que depende de oco, já produzir aqui a sua ninhagem. Aqui aproveitaram, ó, pé de pau de rato, e tem aqui esses bancos muito bem feitinhos, as pessoas sentarem aqui, fazer um lanche. Vamos seguir, pessoal, vamos subir aqui no mirante, vamos seguir aqui no mirante. A gente vai chegar aqui na entrada do mirante já. Tá bem adiantado já as coisas aqui, viu, gente? Bem adiantado. É isso aí, vamos seguindo aqui. A gente demonstrar o máximo possível aí de melhoria aqui, o que já aconteceu do dia que a gente chegamos por aqui. Aqui estamos encontrando já pessoas que estão vindo aí, a meninada aí. E aí, bom dia? Foi bom o passeio aí? Cansativo, mas bom, né? Muito bem, criançada. É isso aí, gente. Aqui é uma área de lazer. A gente estamos encontrando diversas famílias aqui descendo, que já fizeram o seu percurso. E aí vem criança, vem adolescentes, idosos, participar aqui e ver mais uma distração aqui num domingo, no feriado. Bom dia, homem. Tudo bom? E aí, amigão, bom dia. Bom dia. Como é que foi o passeio aí? Tudo ótimo. Tudo jóia? Tudo bem, graças a Deus. É um ponto já importante para Coité, né? Sim.
Com uma boa estrutura, dá para a pessoa vir conhecer sem correr risco. Sem correr risco, ter bem. contato com a natureza. As crianças podem subir, né? Até pessoas de uma certa idade dá para subir aqui com esse guia, né? Sim, ficou ótimo. Obrigado, amigão. Pois é, gente, mais um coitense aqui. Trouxe aqui os meninos. Ó, pessoal. Outra placa quebrada. Outra placa quebrada. Essa aqui vai servir de da gente poder fazer uma denúncia aí. Vou até um alerta. Se eu pegar aqui um pedaço. Essa aqui eu fico triste. Aí, quebraram aqui outra placa. Terceira placa quebrada já. As pessoas estão quebrando as placas. Pra que quebra, velho? Pra que essa placa quebrada, né? Então, tá vendo aí, ó. Num ponto desse aqui, ó. Mais uma placa quebrada aí. É uma pena, né? O município tentando trazer lazer. Um infeliz desse vem e faz isso. Estamos chegando aqui, gente, ó. Na seguida aqui. Pra gente chegar até o mirante ali, viu? Estamos chegando aqui. A gente já tivemos aqui, quando estava construindo aqui, essas escadarias aqui. Não é fácil não, viu? Mesmo assim, não é fácil subir aqui. Tem que ter preparo físico. Então, pessoal, na nossa terceira passagem por aqui, estava em construção, né? A gente percebe que já adiantou bastante aqui os trabalhos, facilitando a vida aí dos visitantes aqui. Toninho! Bom dia, homem! Diga aí, meu patrão. Como é que foi aí a visita? Filé demais, extraordinário. Extraordinário, né? A onça está dormindo, pode subir lá na toca da onça, ela foi almoçar. Vocês foram lá? Foi. Disse que estava proibido entrar lá. Não, pode ir tranquilo, ela está dormindo. Uma foi almoçar e a outra está dormindo. Rapaz, eu vi uma coisa que me deixou triste ali. Por quê? 3 placas quebradas já. Foi mesmo. Não é por quebrada não, deve ser porque... Não, quebrada. Quebrada? Tem uma logo aqui pertinho. Eu vejo desnecessário o cara fazer isso. A galera aí vai colocar no lugar. É, quebraram assim, quebraram mesmo. Foi mesmo, velho. Isso aqui é uma coisa boa, né, pra gente? É doido, maravilhoso. Tu vai encontrar um bocado de mulher conversadeira aí. Obrigado aí, amigão. Me informaram que tem um bocado de mulher conversadeira. Vamos subindo. Aqui nós estamos encontrando bastante visitante. E isso é bom, né, gente? Isso prova que tá surtindo efeito. Mais pessoal chegando aqui por cá. Os visitantes aqui da região. Opa! Oi. Bom dia, moça. Bom dia. Tá gostando do passeio? Ah, tá só ouro. Como é que tá aí, pessoal? Bom dia. Maravilhoso. Bom demais, né? A Toca da Onça. É. Mas disseram que tava proibido entrar lá? Tá não. Tá liberado. Tá livre? Tá ótimo. Obrigado, bom dia aí, obrigado. Bom dia, bom passeio. Pois é, amigão que tá assistindo a gente aí, ó. Muitos visitantes. Bom demais, gente. Bom demais. Para a Serra do Mucambo. Aí, pessoal. Mais uma orientação aqui. Mirante a 250 metros. Isso é bom, né? Pra gente ficar por dentro. Aqui, pessoal, na minha primeira viagem aqui, antes de todo esse projeto, isso aqui era uma passagem chamada passadiço, feito da moda antiga, né? Era uma passagem, quem viveu na roça sabe. Hoje tá assim, né? Olha pra isso aí, ó. Tá ficando umida a pipoca, viu? Vamos seguindo. Aos tombos e os barrancos, mas nós sobe. Aqui tem um banquinho para descanso. E eu vou sentar um pouquinho aqui. Não sou besta nem nada. Sentar aqui um pouquinho. Estou aqui descansando um pouquinho. Sentei aqui no banquinho aqui da recuperação dos fôlegos. Porque não é fácil não, viu? Porque o problema para o cinegrafista aqui é que você tem que subir conversando. Então você tem uma perda de oxigênio muito relativa, né? É muito considerável, aliás. Então, falta fôlego aqui. Primeiro que o oxigênio aqui em cima já é diferenciado, né? Você tem um ar aqui muito úmido aqui dentro. E aí o suor começa a aparecer por conta desse ponto alto e do ponto baixo, né? Vamos dizer assim. Mas é isso aí. Eu volto a dizer a vocês
Volto a dizer a vocês que a gente se entristece com algumas coisas. Quando não se tem, a gente deseja ter, e quando tem, se destrói. Claro que é uma minoria que faz isso, até por conta política também, é questão política, né? Cada vez de modo é questão política, tem a placa ali, essas placas, eu volto a falar, é tombada com a marca da prefeitura, porque aqui virou uma área ambiental, né? De turismo, e um projeto de lei que foi aprovado na Câmara, e a partir daquele projeto, aprovado por todos os 15 vereadores, o município passa a ter agora todo os seus trâmites de transformar isso aqui dentro da lei, dentro da regra. O município também não pode fazer algo aqui que venha afetar a preservação. Mas os pontos de trazer o lazer para aqui, de induzir as pessoas a virem para cá, a família, entendeu? Então isso gera, de certa forma, a política tem isso. Aquelas 3 placas que eu já vi quebradas ali, eu fico triste porque é um trabalho que dá para os servidores fazer isso aqui, o caba vem e quebra, né? Mas fazer o quê, né? Nós estamos num mundo ainda que, pessoal, tem gente que admira Saddam Hussein, admirou Hitler, outros admirou Che Guevara, Che Guevara. Então, se nós temos um mundo que o pessoal admirou Faraó, né? Teve seguidores de Faraó aí, dessa turma aí, Bilá, esse furunco. Então não tem jeito, vai ter essa descendência. Veio lá do início, não foi? Foi. Abel Caim. Então é descendente desse jeito aí, que não, enquanto o mundo for mundo, essa turma vai existir, esse sangue ruim. Eu vou subir lá, vou tentar agora para chegar no Mirante e na Toca da Onça aí, viu, gente? Muito bem, vamos seguindo. Bom, vamos seguindo adiante, pra gente tentar localizar lá, né? Ver se os términos lá do Mirante já terminou. Tem a promessa aí do Cruzeiro, né, gente? Vai ter um ponto aqui de você vir fazer essas orações, né? Que vai ser lá no Mirante mesmo. Então a gente vamos chegar perto lá pra gente ver se já tá tudo ok, beleza? Faça silêncio, ouça os pássaros. Aqui tem até dinossauro, viu, gente? Mas enterrado, viu? Pode vir tranquilo que não tá vivo não. Rapaz, eu comi um cuscuz na hora de vir pra aqui, tá muito pesado. O cuscuz tá me sufocando aqui, capa velho. Tá ficando bom, viu? Aqui tá filé da Bahia, filé. Não vai escorregar com chuva. Eita, coscoveio. Vamos seguindo. Agora eu digo uma coisa pra você, não é fácil não, viu? Não é fácil não, mesmo com todo esse projeto aqui benéfico. Mas não é fácil não. Essa parte aqui é uma parte zigue-zague danada aqui, ó. Esses servidores que estão fazendo isso aqui, os caras é profissional, viu? Cavar aqui nessa pedra, gente. Pra botar esses corrimão aqui. Não é fácil não, viu? Não é fácil não. Mas força de vontade faz tudo, né? Aqui tem essa pedra gigante aqui. É isso aí, gente. Vamos seguindo aqui, vamos seguindo. A gente quer chegar aqui, a gente chega na Toca da Onça. Pra gente resistir esse momento aqui do Mirante. Vamos embora. Aqui tem uma ave gigante aqui, ó, com relação aos que nós temos aqui na nossa região. Que é uma carnaúba linda demais. Viu, pessoal? Olha pra isso aqui. Deixa eu aproximar dela aqui. Coisa linda, ó. Tem que preservar mesmo, não pode ter máfia não, tem que preservar. Não fazer o que muita coisa que está acontecendo no Brasil, dizendo que está preservando e a gente vendo. Só aí, né, pai Jaime? Pai Jaime, olha, deixa de lambança, que eu encontrei foi um bocado de gente aí, mais novo do que eu lá, e não vê não. Aí já tem quase, tá tendo quase 500 metros subindo aí, essa escadaria, e pro cara subir, ainda tava narrando, entendeu? Não é fácil, né, compadre Jorge Watts? Jorge Watts quer ir lá também, mas Jorge Watts
tá aí vendo a gente. Jorge Watts tá lá em Juazeiro. E Jorge Wares disse que vai ir para lá também. Bora continuar? Bora, a gente conseguiu chegar na Toca da Onça também. Vamos adiantar, bora. A Amazônia sofrendo um impacto. A desmatação, né? A venda de madeira. Isso aí, vamos seguir, pessoal. Vamos seguir, vamos ver se nós chegamos no nosso objetivo aqui. Para nós fechar o papo, né? Vamos seguir. Nosso objetivo é mostrar até o final aí. Estamos encontrando bastante visitante aqui hoje, na nossa expedição. Mais uma família que vindo aqui do passeio. Bom dia, comadre. Tudo jóia aí, deu certo? Bom demais aqui, né? As criancinhas aí participando também. Já visitou aí a Toca da Onça? Já. Aí é direto aqui, né? É aí. Você vai achar o mirante, a Toca da Onça. Ah, você não viu não, né? Muito bem. E é isso aí, nosso objetivo era trazer algumas novidades sobre isso aqui. E tem a Toca da Onça, né? Que a gente vai seguir em frente aqui. Para eu localizar aí a Toca da Onça, pra gente mostrar a vegetação aqui, muito boa. Bora, cinegrafista, mostra aqui essas paisagens aí, ó, gente. Essa paisagem aqui é linda, ó. É o ponto mais alto aqui. É o ponto mais alto. É esse aqui, gente. Aqui é um descambo danado. Olha isso aí. Entendeu? Aqui era uma parte que as pessoas subiram essas pedras aí, ó. E corriam um risco muito grande. Você já pensou? Alguém cair aqui, ó lá. Onde está lá os pastos lá embaixo. Você desce até lá caindo aí, ó. Porque aqui é uma parte realmente bastante alta. É o ponto mais alto, né? Então aí, ó. Dá para você ver aí todo o universo à sua volta. Mas é bonito de ver isso aqui, né? Um ponto para você tirar estresse. E é isso aí, viu, gente? Gente boa. É isso aí, pessoal. Venha visitar. Tá sendo bem cuidado aqui. Aqui tem uma sombrinha da natureza dentro do próprio mirante aqui. Beleza, pessoal? Ó. Ó aqui, ó. Lotação máxima no mirante. 10 pessoas. Aqui tem uma placa indicando para as pessoas não passar do limite. Eu vou mostrar a estrutura aqui do mirante. É bem feito, viu? Mas existe uma precaução. A estrutura do mirante é bem feita, ó. É bom mostrar, né, para o pessoal ver que olha os troncos de madeira aí. Então não é tão frágil, mas existe uma recomendação aí, tá vendo? Pode subir 10 pessoas, né? Pode botar 20. Mas não suba não. É só 10 de cada. Compadre Mildinho tá vendo a gente aí, né? Repete. Até veio com a gente também. Foi um dia que a gente se perdeu aí. Fica aí, compadrinho, que a gente conseguiu ir mais longe. Uma boa conversa. É isso aí, gente. Vamos seguir. Vamos seguir o nosso objetivo aqui. Vamos seguir que não somos bestos nem nada. Meus amigos, eu estou aqui caminhando ao encontro da Toca da Onça. Mas encontrei aqui mais um fenômeno aqui na trilha. Aliás, duas. Aqui uma barriguda. Essa aqui é bastante visitada aqui. Essa aqui está solta no corredor aqui da Toca da Onça. Como eu falei, são diversas barrigudas aqui que a gente contabilizou. Do tempo que eu faço matéria aqui, eu contei umas 14 naquele trecho lá. Mas aqui, por incrível que pareça aqui, já tem outras barrigudas aqui. Bom, estou na trilha certa. Parece que agora achei o caminho. Aqui, ó. Toca da Onça. Vamos fazer uma pequena visita lá. Sem mexer em nada. Aqui tem uma barriguda diferenciada dessa outra aí. Tá aqui no caminho. Vamos seguir. Vamos seguir. Se a onça estiver lá, eu vou... Tô com danoninha aqui, eu dou pra ela não vai me morder. Viu? Vamos seguir, Coité Cultura. Aqui tem hora, pessoal, que parece que é de noite. Aí, ó, escureceu, ó. Entendeu? Tem hora aqui que parece que é à noite. E sabe que hora é essa? 10 horas do dia, ó. Ó. 10 horas. Em ponto. Olha isso aqui, os gravatar. Invadir a vida das árvores. Mas vamos seguir. Porque aqui a luz do sol, ela entra pouco com receio. Por conta dos tamanhos das árvores aqui, ó. Então, é isso aí. Vamos seguir. Todo mundo enlouqueceu, cio, como correu bem. E o coração vazio, sua partida, cio, sabia. Pois é, gente, estamos chegando aqui. Nós caminhamos bastante.
Aqui é o início da Toca da Onça, aqui, ó. O início é esse lugar aqui. É uma área muito procurada. Já é uma vegetação diferente lá do pico da serra. A gente estava no Cucuruto, aqui nós estamos na lateral. E nós vamos seguir agora aqui, ó, até a Toca da Onça realmente. Lembrando a você que isso aqui a Serra do Mucambo, é uma área de preservação. E agora já entrou com um projeto de lei, vamos ser claro aqui, para o turismo, o ecoturismo, faz parte. Isso hoje já pertence a uma responsabilidade da prefeitura. Mas aqui está entrando essa área de visitação aqui, a Toca da Onça. A prefeitura vai desapropriar essa parte da Toca da Onça, porque o proprietário não está aceitando visitação aqui. Mas como o projeto de lei foi aprovado, a gente entende, a gente que é repórter, né? A gente entende que a gente pode estar mostrando isso aqui, que a gente não vamos identificar, e até a prefeitura desapropriar essa área da Toca da Onça para que não venha ter transtorno e que não coíba as pessoas virem fazer suas visitações, beleza? Beleza, deixa eu dar uma rapidinho aqui, Pai Zé Lima, lá da Hightech, tá vendo a gente, mas já deve estar nos seus aposentos. Pai Jaime disse que as onças estão mandando ninho, né, Pai Jaime? Compadre Juai, compadre Juari, tá aí no Juazeiro da Bahia, compadre Gerson, tá vendo a gente acompanhando a matéria, né, compadre velho? Compadre Zé do Boi, vendo a gente, né, Zé do Boi? Ele tá aí perto do Bola Show, Zé do Boi, filho de J. Miguel, diz que tá lá assistindo a gente pelo YouTube aí, né, compadre velho? Ele não aguentou subir lá, viu, compadre Jaime? Ô, compadre Gil Lima, como o filho de Zé, não gostei, cheguei lá, tava sentado no primeiro andar, e a mulher mais embaixo um pouquinho, disse, não subo não. Já lá na entrada do umbuzeiro, imagine. Negócio é difícil, mas é bom demais. Bora adiantar, bora ver como é que ficou lá. Lega o Padre Gel, filho do Coisa Comer, o Padre Gel, o Parqueu. Todo mundo vendo a gente aí, que nada só tem gel mesmo, eu tô ligado. Tá pertinho aqui já a Toca da Onça. Deixa eu mostrando aqui pra vocês, aí. Aqui, ó, ela tem uma veia de pedra aqui, até chegar lá, ó. Vai seguindo até realmente o lugar da toca realmente. Aqui tudo é lajedo. É uma veia de pedra muito extensosa aqui. E é isso aí. Vamos mostrar para o nosso povo. Beleza? Beleza, beleza, beleza. Olha o descambabeiro aqui, ó. Chegamos na Toca da Onça famosa. Chegamos na Toca da Onça. Vou subir aqui, vamos mostrar aqui, Zé, o local. É bem interessante aqui, ó. Chegamos, pessoal, aqui na Toca da Onça. Chegamos aqui na Toca da Onça, cansado. O Mariano tá ali se organizando para sentar um pouquinho. Dê um joinha aí, comadre. Chegamos depois de 1h40 do início lá do percurso até chegar aqui. Ela é uma parte muito interessante aqui, porque as pessoas chamam de toca. Aí estão vendo a toca ali, né? É isso aí, gente, ó. É uma parte de extensão muito grande. E aqui existe esse espaço todo fendado na pedra, né? É uma fenda danada aqui. Eu vou virar a câmera aqui, viu? Espera um minuto só. Pronto, eu vou fazer aqui um 90 graus, 190 graus. Aí, ó. Aqui ela tem essa fenda aqui. É uma extensão muito grande, ela roda por cá, esse mundo todo, e vai seguindo aqui. Desde lá daquele início lá, que eu mostrei lá a chegada que a gente estava na trilha certa. E aqui tem cicatrizes de pessoas que acenderam fogueira aqui. É proibido, mas existe pessoas desobedientes. Aqui existe, dá para vocês verem aqui existe aqui uma demarcação indígena. Estão vendo aí, ó? Eu acho que foi pessoas das antiguidades que conviveu aqui, que fizeram essas cruzes aí, ó. Ó. Tá cavado na pedra aí. Segundo as pessoas que se criaram aqui, há 100 anos atrás, 80, aqui tinha pessoas que moravam aqui, não era índio, mas era nativo. Agora me faltou o nome certo, correto, né? Aqui é onde a toca que ela entra aqui, ó. A onça que realmente o pessoal já viram algumas vezes aqui é a sussuarana. Essa onça local aqui que tem aqui, né, na nossa região.
Então, pessoal, é uma toca, ela é grande, ela tem esses pontos interessantes aqui, né? Bastante visitante vem aqui. É isso aí. Aqui tem muita demarcação aqui, mas aqui tem muita coisa que foi feita pelo pessoal agora mesmo. Ali estou vendo letras ali, Mateus, Miami, Bal, Gosserena, Coscobel, sabe, não é para se riscar nada aqui. Também não tira pedaço, isso aqui não é de ouro. Será que eu subo aqui para mostrar para vocês ali? Vou arriscar. Se ela estiver aqui, ela corre. Ela também tem medo de mim, né? Oi. Isso aí, ó. Toca da Onça. Tem esse local aqui, né? A gente percebe aqui a presença de fezes. Tá vendo aí, ó? Ó, pessoal. Tá vendo esses bagulhozinhos redondinhos aí, ó? É fezes da onça sussuarana, né? São as fezes dela aí que ela passa aqui. Deve tirar a filhota aqui e depois segue caminho, né? Ela não fica aqui nessa vulnerável aqui com tantas visitas que tem aqui. E aqui para cima da toca sobe aqui a vegetação muito alta. E é isso aí. Mais uma expedição concluída aqui, graças a Deus. Se eu pudesse subir aqui, mas não vou me arriscar não, entendeu? É um ponto muito alto aqui, muito alto. Não dá para ir mais adiante não, beleza? É isso aí, a gente espera que entre em acordo aí proprietário com a prefeitura, né? A prefeitura vai desapropriar essa área aqui para que não haja transtorno. Mas as pessoas estão visitando aqui ainda, né? E o dono contrariado, não sei porquê, né? Uma área que não planta nada, uma área que não tem animal aqui, não tem água aqui dentro, né? Então, mas ele não quer visitante aqui. Ninguém sabe o porquê. Se alguém quebrar a cerca dele. Mas já é um projeto de lei, foi aprovado, já volto a repetir. E isso aqui tá para a negociação aí com o prefeito Marcelo, com o proprietário aqui. E a gente acha que vai dar certo, porque são duas pessoas civilizadas. Tanto o prefeito como o proprietário aqui vai chegar a um acordo aqui. E é isso aí, gente. Toca da Onça, Serra do Mucambo. Hoje é dia 12 de julho de 2026. Tá bom aí, caba velho? Tá bom, né? Chegamos à nossa conclusão aqui e vamos descambar. Tem alguma coisa aqui, uma demarcação antiga também aqui. Pode ter sido também pessoas desse tempo nosso aqui, conhece esses símbolos e faz. E a gente acha aqui que é os nativos que viveu aqui, né? Segundo, é esse nome que eu queria lembrar, segundo as pessoas que era dono disso aqui no passado, há 80, 100 anos, aqui da Serra do Mucambo, pessoa até conhecida. Inclusive, pessoas que viviam aqui, que falam que aqui tinha macaco, tinha a própria onça, existia aqui, passava. Tinha pássaros que não existe aqui hoje mais. É isso aí, gente. Nós concluímos aqui o nosso bate-papo. Vamos descambar agora, que é mais uma parada desmantelada. A gente voltar lá para a entrada da serra aqui, viu, gente? Valeu aí um papo. Deixa um joinha aí por Nossa Senhora. Deixa um joinha. Faça qualquer sacrifício, mas dê um lacrezinho aí, porque o sacrifício é grande. A gente depende da audiência de vocês aí, né? Por estar mostrando essas coisas boas aqui da nossa região. Beleza? Olha que área bonita, pessoal. Aí, ó. Uma área extremamente sossegada, que dá para você flutuar aqui. Se calar a boca 1 minuto, você percebe a paz. Beleza? Beleza. Passando pro meu bem. E o coração dele que dá e o sabiá canta também. Que anda pelo mundo, sabiá, tu que tanto já voou. Canta as passarinhos, confia minha dor. Pena Deus, que tanto já voou. Que pena Deus, e anda meu amor, sabiá.
sabia cantar também. Bora! Todo mundo no perfil, samba meu bem. E o coração vazio de porque da Psyu sabia cantar também. Que anda pelo mundo, sabia tu que tanto já voou. Que canta passarinho, envia minha dor. Sabia, que anda meu amor, sabia, que pena nele. Tanto já voou, sabia. Eita, compadre, já chegou pro cara agora, foi compadre, que chegou o compadre Rui, chegou tarde. Olha, Rui, você vai ver aí, daqui a pouquinho vai estar disponível aí. Essa é a entrada aí, é onde a prefeitura está fazendo o estacionamento, viu, Rui? Tu chegou agora, não viu a matéria, beleza? Mas vou dar aqui um joinha para você, porque você é um nó cego do Coité Cultura. Então, Rui, você vai assistir, vai estar disponível já aí no Coité Cultura a matéria completa no YouTube, viu? Vocês podem, quem não assistiu, quiser assistir lá depois, vai na sua TV de 40 polegadas aí, abre lá e assiste, para você ver que imagens lindas. Tem todo esse percurso que está feito aí, né, até a chegada do Mirante. Aí já existe aí já esse estacionamento que está em andamento, né? Vai ter, segundo o projeto, Rui, isso aí vai ter um quiosque para água, não pode ter aí bebida alcoólica, zoada de som, de jeito nenhum, né? Uma coisa básica para as famílias que foi, encontrei bastante veículo aí, estacionado, entendeu? Rui Carlos aí vendo a gente, Jorge Watts. Então vocês que chegaram agora estão vendo essas imagens aí que a matéria é 20 e tantos minutos, né? É muito grande, a gente não gosta de cortar porque é mostrar do início ao fim, né? Tem muita gente aí, né, Madel? Chegou agora também, vocês podem aí no YouTube, está lá disponível a matéria completa, a entrada do a original, a entrada essa aí, né, dessa cancela aí, isso aí vai ter um portão muito bonito. O projeto é bacana, né? Lembrando a vocês que foi aprovada a lei, né, na Câmara de Vereador, aprovada por todos os 15 vereadores, né? Aí já é uma área de turismo, né? Mas a preservação é a mais importante. A prefeitura não pode fazer nada que venha desfragmentar as regras da lei que está aí dentro da preservação, né? Então, a gente acredita nisso, jamais a prefeitura vai querer. Essa área aí é uma área na entrada, né? Na entrada da serra, né? Que já na enxergada aí, que já está fazendo o estacionamento, e daí depois que o meu Edevan Silva chegou, então vocês podem assistir toda a matéria direitinho lá no YouTube. Quem chegou agora não pôde ver, né? Cadê aqui? Essa parte aqui já é dentro da serra aí, chegando no caminho, a entrada do Mirante, onde você vai para as Barrigudas, vai lá para o Mirante, onde vai ter o Cruzeiro, vai lá para a Toca da Onça. Aqui uma área já está muito longe do local que você está caminhando, aí já tem uma área de descanso, você está organizando tudo aí. Eu só fiquei triste, Rui, com as placas aqui, achei umas placas quebradas, algum vândalo quebrou umas 3 placas dessas aí ontem mesmo. Eu vi que a cicatriz das placas estava quebrada. Necessidade, se você vê o trabalho que dá, rapaz, para o cara quebrar, o cara cavar um buraco nesse lugar aí, para botar essa madeira aí. Se você vê lá, a voa cinza, né? Estão fazendo algumas casinhas para os pliquitos, os cardal, os pica-pau, beija-flor, quem quiser, né? Tirar o ovinho ali, tira aí. Aproveitou esse pé de pau de rato, e aí fizeram esses bancos para o cabo lanchar. Então, está seguindo as normas da lei, o que permite, usando madeira orgânica, que não é tirada aí do meio ambiente. Então, é isso mesmo que se fala. Então, compadre, eu só fiquei triste eu encontrei algumas placas quebradas aí, eu registrei essas placas, vou até mostrar para o pessoal da prefeitura aí, com muita criança. Isso é muito bom, né, compadre? Muito bom. Então, vocês que não podem assistir o programa, vai estar aí no YouTube, toda a matéria completa. Eu estou adiantando aqui a placa, onde eu achei uma placa quebrada aí. Essa já é a terceira, porque eu já adiantei o vídeo aqui. Não tem necessidade de quebrar uma placa dessa, para quê? Tão perfeitinho, um material tão bom, bem
bem aplicadinha, ensinando que não pode bebidas alcoólicas, enfim. Caba que faz isso, o caba desse tem que viver na miséria mesmo. O caba desse, você pode ter certeza, uma pessoa que faz isso aí, não é pessoa de bom senso. E não é porque é pobre ou porque é rico. Jamais uma pessoa que tem bom senso, ele sai destruindo algo público assim, ele não é pessoa que presta. Eu não acredito que seja uma pessoa que presta. Porque a pessoa quebrar uma placa de indicação, uma placa de orientação, seja lá de que for a placa, é uma placa de visual para você ler e se orientar. Você já pensou se as pistas, se as cidades não tivessem placa de orientação, hospitais, clínicas, farmácia, né? Ninguém botasse porque tem o que destrói? Eu fico triste. A gente no século XXI, o mundo já está se acabando praticamente e o povo ainda continua destruindo, quebrando as coisas. Eu fico... Já vi que não tem futuro não. Um povo que herdou lá de Abel e Caim, não tem fé mais não. Né, compadre? Muita coisa bonita aí dentro. A gente vê aqui que a Almirante aqui, compadre, velho, vocês que não viram aí, né? Olha para isso que coisa bonita aqui, o Mirante, cadê? Seu rapidinho. Aí, ó, uma estrutura muito grande, dá para você ver o coité. Aí, onde você está vendo o pasto, lá embaixo, lá é onde a serra começa, né? Ali onde a serra começa, lá embaixo. Então, onde está os pastos, onde está o claro lá, é a subida da serra. Então, para ir para o Mirante, dá quase 600 metros de zigue-zague. Não é fácil, mas a gente está vendo que a mata é toda nativa, né? Uma preservação muito bem. Aí, ó, aí o Mirante é tudo bem feitinho, tudo bem orientado, madeira Aí tem uma pessoa acompanhando, aí tem pessoas que estão aí, arquitetos, pessoas que têm conhecimento disso aí, de meio ambiente, qual é o peso que pode pegar aí, tudo direitinho, porque é só para o bem das pessoas, beleza? E nós chegamos até aí da Toca da Onça, e já estou mostrando aqui rapidinho para você, então, tá tudo dito. Se vocês quiserem assistir a matéria completa aí, né, compadre velho, entra lá no nosso Coité Cultura, né, Plínio Neto, é o compadre Devão aqui, vocês vão assistir lá completinho, ver tudo bonitinho, que essa é a nossa ideia, é mostrar o que é bom para nosso povo. O programa não tem audiência, a audiência é essa mesmo, né, compadre velho? Se fosse um programa de polícia, de confusão, estava todo mundo aqui chucalhando. Mas a minha ideia é essa, manter o nosso povo informado com essas coisas. Você vê, a gente sai daqui para ir fazer uma matéria dessa lá, deslocamento, né? É um dia todinho, 2 ou 3 pessoas para filmar. Depois tem que vir fazer edição, fazer tudo direitinho, renomear, botar aí tudo direitinho, para poder, né, falando alto, para poder as coisas dar certo. Não é tão fácil a gente estar fazendo essas coisas, né? Existe um custo, existe uma boa vontade, mostrar para o povo, as pessoas não podem ir aí, né? Muita gente não pode ir, está vendo já como é que está ficando aí a Serra do Mucambo, as novidades, né? A gente está mostrando isso com muito boa vontade, a gente não quer ser nenhum apresentador de TV aqui, estamos longe disso, mas é o que está acontecendo hoje. Hoje as redes sociais nos proporciona esse lazer, essa coisa boa da gente poder mostrar o que tem na nossa região, preservação do que é bom, do que é ruim. Então a gente está aí só fazendo isso. O que tristeza foi isso, achei umas placas quebradas e eu, como estou dizendo, fiquei triste por isso. Você está vendo aí, a prefeitura está fazendo a parte dela, né, até as casinhas dos passarinhos, para aqueles que dependem do oco, que às vezes até dificulta, né, o priquito, o pica-pau, o canário, muitos pássaros aí nativos daí, depende do oquinho. Eu achei uma casinha dessa aí, diz o quê? Eu vou invadir porque estou invadindo as terras de fazendeiro, eu não posso invadir uma casinha dessa aqui, e aí faz. Então a gente mostrando para vocês aí, vocês quiserem assistir completo, vão lá, pessoal. Vocês vão ver a Toca da Onça, vão ver o Mirante, que é bonito demais o Mirante, né? Pois é, tá muito bem, né, compadre Aldo? Tá aí a descrição, né, compadre velho? A privacidade é o mal da humanidade, né, compadre velho? Compadre Rui, não tem jeito não, viu? Não vai acabar nunca. O cabo que é perverso, que não gosta do que é bom, às vezes mistura. O compadre Midinho tá aí vendo a gente também, mas com a Luísa, com o compadre Plínio, né? Mas é isso aí, pessoal. A descrição já tá lá no YouTube, vocês podem entrar lá, vocês podem assistir com paciência aí todo o processo aí que a gente fizemos. Como eu volto a dizer, estou fechando já aqui o nosso bate-papo, né? É toda uma dificuldade de a gente passar o dia todinho. Não é só essas matérias. Eu tenho me esforçado bastante por ser um programa de cultura, por eu gostar
desse mundo da gente, esse mundo cultural, esse mundo do nosso meio ambiente. E eu quero mostrar coisas da gente. Felizmente tenho me esforçado e agradeço a esses amigos que estão aqui hoje comigo, né? Aqui no término do programa, quando eu recebo a notificação dos 2 canais que está sendo transmitido, está sendo transmitido aqui simultaneamente pelo YouTube, pelo Facebook e pelo YouTube. Aí eu recebo a notificação de quantas pessoas alcançadas. Chega a 370, 380, 300, 290 pessoas por programa. Pessoas alcançadas. Tem muitas pessoas assistindo que não entra, não dá um joinha, está ali oculto. Mas no término do programa, a contabilização do canal nos diz. Então, é muita gente. Eu acho 200 pessoas, 300 pessoas, tá bom demais. Porque isso é um programa semanal, não é mais novidade. Já tem 6 anos e 60 meses que nós estamos no Coité Cultura. Tem os meus mesmos anunciantes, os meus contribuintes estão aí no monitor. Todos esses estão aí, quase todos, 90%, desde 2020 que estão comigo aí. Eu não quero mais também, não quero mais anunciante, aí tem uns 10 ou 12, tá bom demais. Eu não quero enricar com isso, eu não quero, né, eu não vivo só disso aqui. É uma coisa que vai dar para mostrar meus artistas. Nós tivemos aqui grandes amigos aqui. Pois é, meus amigos, aqui é Dr. Tito. Doutor Tito, dá entrevista pra gente, falou aí, né, vai estar aqui no programa, é o médico, nós temos outros amigos, enfim, gente. Eu toco os artistas da gente, aqui, diversos artistas. A minha ideia é essa aqui, né? A minha ideia é essa aqui, promover, né, compadre Gerson? Então, os amigos aqui, o senhor não ficou com medo de subir lá. O senhor o quê, Plínio, Conta Serena? Que senhor, Plínio, filho do furungo? Tu tá me chamando de velho, Plínio? Isso que me entristece, meu amigo, isso que me entristece é esse tipo de irresponsabilidade. Rapaz, a gente tá aqui retificando e fica esses furungos. Mildinho, por Nossa Senhora, manda esse homem desligar esse rádio aí, meu Deus. Sangue de Jesus tem poder, que desmoralidade, hein? Falta de higiene, né, pai Jaime? Eu não tenho medo de nada, né, Jaime? Não tenho medo de nada. Não tenho medo de nada. Eu também não tenho nada. A verdade é essa. Eu não tenho medo de nada. Eu subo lá... Não tenho medo de nada. Eu subo sem medo de nada lá. Né, pai Jaime? O povo é covarde, vai. Não tenho medo de nada. A verdade é essa. Deixa aí, você é muito lambanceiro. Valeu. Então, pessoal, é isso aí. A gente aí vai tocando o barco para frente. Da maneira, eu agradeço aqui a Jaime, Zacarias, compadre Alberto, compadre Jaime, velho, Nilda Santana, Idevan Silva, Gerson, Plínio, compadre Jorge Uari, rapaz Rui Carlos, compadre Landualdo. Eu vou falar aqui, já comecei a falar nenhum ano de Santana, compadre Eliette Cunha, Jorge Uari, já falei aqui, compadre Nê, aqui tem compadre Gel Lima. Eita, furunco, me lasquei, Nilda Santana, falei. Tem aqui o compadre Mildinho do Forró Repente, está aqui nesse momento, Zacarias. Eita, me lasquei, tem que falar o nome de todo mundo agora, né, compadre velho? Vou resumindo aqui, Zé João, Alberto Matheus, compadre Nesita. Eita, compadre velho. Tem aqui também quem é mais Jorge Watts e Jorge Ares. Está aqui mais a gente ainda, vendo? Zé João, vendo a gente, Jaci Miranda, Jéssica Carneiro, compadre Jocicléia Carneiro, está lá em Camaçari, vendo a gente, Giovanni Santos, aí em Juazeiro da Bahia, José Albino de São Paulo, Zé João Ravalei, né, compadre Alberto, Loura Santana, Ave Maria, Nossa Senhora do Pato. Quem está mais por cá ainda, mais gente aqui nesse momento, Jolima, elogiando aí o doutor Tito, Gerson Protesto. Eita, coisa que eu vejo, né, compadre velho? Ô, gente, não dá para eu ler todo mundo não, que eu vou me embaraçar aqui, né, compadre velho? É isso mesmo, né, compadre velho? É desse jeitinho aí, filho de Deus. Se eu tivesse um coração, tivesse ainda ilusão, nem sei, coragem pra recomeçar o amor, coragem, pois o amor assim em mim. Sem mim, agora vida, eu vou fechar com repente, viu, compadre?
Viu, compadre? Ô, compadre Jaime, Zacarias. Vou fechar aí, Zacarias, com... Você gosta de miudinho passarinho também, né, Zacarias? Zacarias também é fã do velho do Forró Bodó, é fã de miudinho passarinho, é como o Jorge, compadre Jorge aí, compadre Regis tá lá vendo a gente também no Rosário, né, Zé? Regis, Zé Inácio, velho. Esqueci o nome do menino lá, compadre Regis. O menino lá, como é, eu lembrei até... Chego lá, ele puxa minhas orelhas, rapaz. Tem Jorge lá, o outro Maguinho, filho de Deus. Ô, Jesus, que ele era administrador lá, né, compadre? Eita, o disco tá arranhado, né, compadre? Bora, miudinho, conta a Serena, velho. Ô, Rui, filho do Coscomeu, lá do alto, todos de vocês aí. Tá na descrição lá, vocês podem ver com paciência aí, viu, gente? É a matéria lá tá ficando jóia lá, tá ficando jóia. Bora, miudinho. Gabiraba ou Gabiroba? A gente volta quarta-feira, viu? Tá bom. Bebeu, no bebedor, meu chapéu caiu, meu amor manhou. Bebeu, no bebedor, meu chapéu caiu, meu amor manhou. Menina, me dá um beijo, só não quero no pescoço, quero na boca da mamãe, quero aqui no penhoço, Gabiraba, quero o canto e quero o roxo, Gabiraba, tem toda a nação, Gabiraba, quer tirar meu coração, Gabiraba. Meu chapéu caiu, meu amor banhou, alegria que eu não tenho, tu chega comigo, mora, quando eu tiver alegria, trago a princesa fora, Gabiraba, amanhã logo cedinho, pega a mula, vou embora, quem digo errado comunga, a gente só dá e chora.